Boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para que juntos possamos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E para iniciarmos os trabalhos dessa noite, eu vou pedir para as pessoas que quiserem, naturalmente, colocarem um copo com água, uma jarra com água, para que no final do nosso Evangelho ela possa ser fluidificada e nós possamos nos beneficiar, então, dos efeitos curadores, dos bálsamos curadores que a espiritualidade amiga tão carinhosamente coloca nessas águas. Nós vamos, então, iniciando, nos unindo em pensamento, unindo os nossos corações numa prece fervorosa. Vamos buscando a presença do nosso Mestre Jesus. E ela se faz através da luz e da paz que toma conta dos nossos corações nesse momento. Momento em que nós saudamos com muito carinho o nosso anjo guardião, esse companheiro amigo que sempre conosco nos intui os melhores caminhos a seguir, as melhores decisões a tomar. Nós saudamos carinhosamente a toda a equipe espiritual da Casa Verdade e Vida, que tão carinhosamente prepara todo esse ambiente para que nós possamos estar aqui envolvidos na energia plena, na energia curadora, na energia de tranquilidade, de paz e de amor, com a qual eles envolvem o nosso coração. Nós vamos saudando todos esses irmãos carinhosamente e vamos nos elevando para irmos até a presença de Nossa Mãe Santíssima, que nesse momento nos envolve na sua luz, na sua paz, no seu amor, acerena a nossa mente e os nossos corações, para que possamos receber os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Mestre, que a tua luz, que a tua paz, que o teu amor nos envolva nesse momento, nos trazendo compreensão, nos trazendo a possibilidade de ampliar o nosso entendimento, para melhor assimilarmos tudo aquilo que o seu Evangelho nos traz. E que as tuas mãos abençoadas nos leve até a presença do nosso Pai, nosso Criador, a quem nesse momento reverenciamos com a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E sentindo a presença carinhosa dos amigos espirituais do nosso Mestre Jesus, nós vamos dando início ao nosso Evangelho dessa noite. Agradeço a oportunidade de ter sido convidado para fazer essa palestra. Não é? Esse centro é um centro que para mim é muito especial. Eu comecei as minhas atividades espirituais, espíritas, nesse centro. Meus principais iniciados, aprendizados, foi exatamente nessa casa, a Casa Verdade e Vida. Então hoje nós vamos abordar carências morais e espirituais. O que é ser feliz? Nós vamos tirar uma parte dessa palestra de um livro chamado Mereça Ser Feliz e especificamente de uma pergunta do capítulo do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 716. E é exatamente sobre ela que nós vamos começar a abordagem de hoje. A pergunta diz o seguinte: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza os limites de nossas necessidades? Resposta: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, nós seres humanos criamos para nós mesmos muitas coisas, muitos desejos, muitas necessidades que nós não precisamos, que não são essenciais para nós. Vivemos em busca do que efetivamente não precisamos. Isso tem um nome.
ansiedade. Quem não é ansioso? Alguns são mais, outros são menos, mas todos nós somos pelo menos um pouquinho ansiosos. Buscamos constantemente coisas que, se não tivéssemos, na maioria dos casos, não nos fariam falta. Quando começou esse processo da pandemia, que as pessoas ficavam em casa, nós começamos a perceber que muita coisa que a gente valorizava como essencial da nossa vida não tinha sentido, não eram tão importantes. Nós começamos, através dessa pandemia, a enxergar isso. Mas essa situação de buscar coisas que não são tão necessárias, muitas pessoas às vezes passam a vida inteira, principalmente à procura de coisas que venham lhe suprir exatamente o tema de hoje: carência. Então vamos definir inicialmente, para começar sobre esse assunto, o que é carência. Carência é o estado íntimo de insatisfação que surge da privação de alguma necessidade pessoal, cujo principal reflexo é o sentimento de infelicidade. Então, quem é carente não é feliz. Quem está feliz não tem carências. Eu gosto de pensar isso como o fluxo energético não compensado. E sobre a ótica afetiva, a carência é um processo de desnutrição emocional, que pode até ter sido iniciado na infância ou até mesmo em outras encarnações. Nós não somos espíritas, nós não acreditamos que nós temos várias encarnações e que tudo precisa ser reparado, ou seja, o que eu fiz de errado em encarnações anteriores, se eu não conseguir reparar naquela, eu tenho que reparar na próxima. Então, esta infelicidade, essa carência, muitas vezes ela surge sem explicação e nos faz tentar compensações, principalmente em coisas materiais. Razão porque muitas pessoas se sentem por certo tempo felizes quando adquirem algum bem material, ou mesmo através da compulsão por comidas ou vícios. Vocês já viram aquela história? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Ah, hoje eu não estou legal, acordei meio um tédio. Vou no shopping comprar sapato e roupa. Vocês já viram alguém fazer isso? Ou vocês já fizeram isso? Eu já fiz, né? Ah, hoje eu estou meio insatisfeito, eu vou comer fora. Eu vou num restaurante e vou me entupir de comida. Outros que têm um poder aquisitivo maior podem se dar o luxo, eu vou trocar de carro. Podem ir para um passeio, tantas outras coisas. Mas são coisas que nos satisfazem temporariamente. E se confundem assim o que seria a verdadeira felicidade, ou seja, a vida sem carência, que nos faria bem e nos reequilibraria. Então, uma pessoa que é comilona, felicidade é comer muito. Para o chocolatra é comer uma barra de chocolate. Para o atleta é vencer um torneio ou ganhar uma competição. Para cada um de nós, a felicidade tem um sabor diferente. Para alguns, felicidade é fazer 18 anos, é casar, é ter filhos, é conseguir aquele almejado emprego. Mas será que felicidade é só isso? Então hoje eu vou ter a oportunidade de realçar 4 filósofos da antiguidade antes de Jesus, para ver o que eles falavam sobre esse tema especificamente, dessa tal de felicidade. Lembrando que falar de felicidade nos apresenta o que é a carência, que uma é oposta da outra. O primeiro filósofo, eu acho que talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar, chamava-se Epicuro. Ele nasceu 341 anos antes do Cristo. Ele dizia que a felicidade é para quem tem, pois quem tem pode. Olha só o que ele falava. Quem compra e quem goza tem prazer, dizia isso. Mas espera um pouquinho, a felicidade não é ter prazer. E ele criou uma escola chamada de escola hedonista, que era a escola do prazer, do conforto e da beleza. Mas vamos pensar um pouquinho. Eu acho que até hoje todos nós somos um pouco hedonistas.
Quem não gosta do prazer, do conforto e da beleza? E ele morava em Atenas, na Grécia, onde todo mundo acreditava nesse conceito. Mas aí aconteceu uma coisa interessante depois que passou alguns anos. Alguns dos seus discípulos começaram a perceber que todos que têm medo de perder. Tem medo de perder a posse do que é possuidora. E a pessoa, quanto mais tem, mais quer. E aí eles começaram a se questionar. Será que a felicidade é o atendimento de 3 coisas básicas? Comer, dormir e fazer sexo? Será que a felicidade são só esses 3 pontos? Se eu como muito, eu fico com indigestão. Se eu durmo muito, eu fico, os mais antigos diziam, né? A pessoa pachorrenta, mole, preguiçosa. Se eu exerço sexo demasiadamente, eu fico sem apetite sexual. E aí vem a pergunta, se a felicidade não é ter, a verdadeira felicidade é não ter nada? E aí eu vou recorrer ao segundo filósofo, chamava-se Diógenes. Ele nasceu 404 anos antes do Cristo. E ele era um filósofo cínico. Ele dizia, aquele que tem medo de perder. Aquele que não tem nada já chegou ao fundo do poço, contentando-se com ele. Olha o cinismo desse filósofo. Diógenes falava com a estátua, que como todos nós sabemos não ouve nem fala. E ele dizia que ele falava com as estátuas para acostumar com a mudez da pedra, para suportar a estupidez dos homens. Quase nu, um dia ele saiu andando pelas ruas com uma tocha na mão, dizendo que estava procurando o homem integral. Diógenes morava na cidade de Coríntios. E naquela época existia um grande conquistador, um homem com quase 2 metros de altura, com um exército muito poderoso, que chamava-se Alexandre Magno, que era considerado o conquistador do mundo. E esse Alexandre Magno chegou às portas da cidade de Coríntios para invadi-la, para prender as mulheres, as crianças, matar os homens, como ele fazia isso em todas as cidades. Só que ele sabia que Diógenes morava naquela cidade e ele conhecia a fama do mesmo. Então ele chega na porta da cidade e manda chamar o governador de Coríntios e faz a ele uma proposta. Eu vou poupar a sua cidade se Diógenes vier aqui conversar comigo. O governador pensou, tranquilo, vou mandar meus guardas lá, meus guardas vêm e trazem Diógenes para cá. Só que ele chega na casa de Diógenes, que era uma casa muito simples, e esses guardas falam para ele o que estava acontecendo. E para surpresa desses guardas, o Diógenes fala que não vai. Ele não vai. Os guardas, lógico, voltam chateados e vão comentar para o governador o que tinha acontecido. Aí imagina a posição do governador, não é? Tendo possibilidade de salvar suas cidades e a sua vida, praticamente, dependendo de Diógenes lá, e Diógenes diz que não vai. E aí ele meio sem jeito chega até Alexandre Magno, conta o que aconteceu. Como Alexandre já conhecia a fama de Diógenes, ele resolve entrar na cidade e ir visitá-lo, que era uma casa, como eu disse, muito simples. Então ele chega, né? Ele abre aquela porta, aquele homem enorme, 2 metros, fica na beira da porta, né? Vê Diógenes lá escrevendo no chão e diz para ele assim, eu vou te dar a metade da terra para você ser meu filósofo. Para surpresa de Alexandre, Diógenes levanta, ele estava no chão, né? Ele levanta e ele chega na porta e empurra Alexandre Magno. E esse achou que Diógenes estava maluco. Aí que ele tinha endurecido. Mas aí ele percebe que quando ele estava na frente da porta, ele estava tirando o sol de Diógenes. Era uma filosofia cínica que tomou conta da Grécia, que voltou nos anos 60 através dos hippies. Não tomar cabelo, não fazer a barba, não tomar banho, não cortar cabelo. Mas será que não ter nada
é a felicidade? Joana de Ângeles nos diz que muitas pessoas são escravas do condicional. Só serei feliz quando eu tiver tal coisa. Só serei feliz se eu conseguir alcançar tal objetivo. Quantos de nós somos assim? Divaldo, numa palestra, entre as suas centenas de palestras, ele nos conta que certa vez ele estava chegando no escritório onde ele trabalhava uma repartição, ele era chefe, e ele viu uma amiga dele, né, meio triste, uma funcionária que ele gostava muito, e aí ele pergunta o que ela estava, por que ela estava triste, se ela não estava feliz, e ela diz, Divaldo, eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar meu carro. Reza comigo, Divaldo, para que eu possa comprar meu carro. Ela falou, não, tá bom, vamos lá, vamos rezar sim, não tem problema. Aí eles foram lá, fizeram a oração. Passado algumas semanas, Divaldo chegando de ônibus, que ele não tinha carro, ele vê a amiga dele, né, chegando num carrinho, um carrinho simples, mas muito feliz, contente e tal. Aí Divaldo foi até ela, né, para compartilhar aquele momento, falou, e aí, minha amiga, agora você tá feliz? Divaldo, eu realmente estou feliz. Mas eu só vou ser feliz de verdade se arrumar um namorado. Reza para mim, Divaldo, para mim conseguir um namorado. E aí ela pede e ele começa a rezar para ela. Passados uns 2 meses, ela vem, apresenta um rapaz bonito, inteligente, simpático e fala, olha, esse aqui é meu namorado. Divaldo viu aquela felicidade dela, né? Contemplou aquele momento. Aí passou uns 2, 3 dias ele lá no escritório com ela, falou, e agora, você tá feliz? Divaldo, eu só vou ser feliz quando eu casar com ele. Reza para mim casar com ele. Bom, resumindo a história, ela não se contentava com o que ela tinha. Ela casou, depois falava que para ser feliz estava querendo comprar sua casa própria. Depois que ela conseguiu comprar, depois de uns anos, a sua casa própria, ela estava dizendo que só seria feliz se tivesse os filhos. Fosse depois mudasse para uma casa maior, que os filhos se formassem, que esses filhos casassem, ela fosse avó. Ou seja, ela nunca estava feliz. Quantos de nós agimos assim? Quantos de nós nunca estamos felizes com o que nós temos? O terceiro filósofo, Zenão, ele nasceu 488 anos antes do Cristo. Ele vinha de uma cidade chamada Sicio. Ele dizia que somos infelizes porque temos medo. Medo do assalto, medo da pobreza, medo da doença, medo da solidão e medo da morte, medo da ofensa. E ele pregou uma doutrina maravilhosa, que era a doutrina que se chama estoicismo, que é uma doutrina de uma beleza incomparável que pregava não ter medo. Então, o estoicismo, ele ensina as pessoas a lutarem contra a dor física. Alguns anos depois, eles perceberam que quem se defende das dores físicas não consegue se defender das dores morais, da saudade, da traição, do equívoco, da mentira. O quarto filósofo mais conhecido de todos, Sócrates. Sócrates dizia que para sermos felizes existem 3 valores primordiais. Primeiro, consciência tranquila, coração pacificado, caráter reto. Vou repetir. Consciência tranquila, coração pacificado, caráter reto. Ser honesto. Acredito que a maioria de vocês sabe que Diógenes morreu porque ele tomou cicuta, né? Era um veneno que se dava para condenados. E ele foi para um julgamento condenado sem ter culpa nenhuma. E ele estava lá na véspera, na prisão, aguardando para ser morto no dia seguinte. E aí ele recebe a visita de um dos seus discípulos mais próximos. E esse veio muito contente, disse que as portas iam ser abertas e que Sócrates iria ser solto. Aí ele perguntou, mas como ser solto se eu fui condenado em juízo? Não, Sócrates, sabe o que aconteceu? Nós fizemos uma vaquinha, né? Não se usava esse termo na época, né? Nós reunimos as pessoas, juntamos um dinheiro, vendemos alguma coisa e nós demos para o carcereiro
para ele soltar você e a gente vai embora. Imagina, Sócrates pregava caráter reto. Ele vendo seus principais discípulos, tudo bem numa atitude de desespero, fazendo uma coisa que ia contrário a tudo aquilo que ele pregava. Por certo, ele se entristeceu. Mas a filosofia de Sócrates era de uma doutrina moral, de uma ética e de uma virtude. Então, felicidade é o resultado das ações corretas, que dão consciência de paz, que pacificam o nosso coração, visando uma felicidade mais profunda. Jesus disse: o meu reino, o reino da felicidade verdadeira, não é desse mundo. Vocês lembram que ele falou isso? E aí existe um trecho que eu fui buscar do Atos do Eclesiásticos. É um livro do Antigo Testamento, que ele diz assim: mas o reino começa nesse mundo através dos atos corretos. Ou seja, toda vez que nós fizermos atos corretos, nós estamos buscando a nossa verdadeira felicidade. E esses atos, lógico, são realizados ao longo de nossas vidas terrenas. Então, o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nós participamos, nos ensina que somos viajores espirituais em corpos físicos e que precisamos desenvolver nosso Cristo interno. E isso só se faz através de atitudes baseadas no amor, assim como Jesus nos ensinou. Então, a verdadeira felicidade consiste em dar e não reter, de fazer o outro feliz, de transmitir paz, alegria aos outros, amar e não ser amado. Divaldo nos fala que quando a gente tem muita carência de amor, nós somos aquilo que ele gosta de chamar de crianças psicológicas. E quando nós conseguimos dar amor mais do que a gente busca receber, nós somos adultos espirituais. Que estágio será que nós estamos? Tem um poeta, já morreu, chamava Vicente de Carvalho. Vicente de Carvalho dizia, olha que frase interessante: a felicidade é como um pomo, que pomo aonde não estamos, e sempre estamos aonde não a pomos. É para pensar. Então, a felicidade, isso é importante que a gente saiba, é emocional. É um estado interior de cada um de nós. Desta forma, ninguém pode tirar nossa felicidade, pois ela representa um estado de espírito. A felicidade não é a ausência do sofrimento e não é a ausência da dor. A felicidade é o estado natural de compreender por que nós passamos por tudo isso. E dentro da nossa doutrina, nós aprendemos que são os processos de reencarnação que nos ajudam a desenvolver a nossa vida, a nós evoluirmos moralmente, a nós repararmos tudo que a gente fez. Então, sobre o ponto de vista mencionado no início dessa palestra sobre carência, nós temos que saber que a maioria dessas carências são de afeto e de carinho, sem as quais ninguém se sente humanizado. E muitas carências acontecem por mecanismos bloqueadores, que, no meu ver, são compostos por processos emocionais e psíquicos do espírito. É no espírito que nós temos toda essa situação, o qual se sente sob a rigorosa prisão nos sentimentos. Quanto menos eu expressar meus sentimentos, mais eu vou ficar infeliz, mais eu vou ficar carente. Por quê? Se vive muito no passado, ou se pensando muito no futuro, esquecendo que o mais importante é o momento presente. Então, se eu vivo o passado, eu vivo deprimido, angustiado. Se eu vivo pensando no futuro, eu vou viver ansioso. E aí a gente deixa a culpa, o ressentimento ou a preocupação tomarem conta de nossa vida.
Então muitas pessoas assim não se dão o prazer de serem felizes, se auto-sabotam sem saberem o porquê. E muitas dessas razões estão vindo de encarnações anteriores. E tais mecanismos levam a nós não sentirmos amados. Mesmo que a gente acaba se sentindo como não se fosse. Outra razão para a não felicidade é a falta de preparação para lidar com as perdas. Perdas de entes queridos, prêmios não conseguidos nos esportes, amizades não concretizadas. E muitos pais frustrados tentam se realizar através dos seus filhos, na profissão que eles não puderam ou não quiseram fazer quando eram jovens. Muitos jovens desejam ter corpos esbeltos, bem trabalhados e rostos bonitos para estarem à frente na concorrência afetiva dos outros. Mas na prática isso não acontece. E aí frustram-se e acentuam as suas carências, gerando solidão, ciúme, dependência, escassa autoestima, complexo de inferioridade, insegurança, fantasias, atrações proibidas, impulsos mentais permissivos, depressões e tantos outros quadros de sofrimentos que podem decorrer dessa tormentosa vivência da prisão emocional, prisão dos sentimentos, que são reflexo verdadeiro das atitudes inconsequentes e levianas que nós fizemos no nosso passado, dos nossos erros cometidos que um dia a gente tem que expurgar. E nos bastidores de toda essa tormenta está o espírito carente, atestando sua incapacidade de amar, exigindo atenção e cristalizando-se no apego ou alimentando o ciúme, em conflituosas crises de possessividade. O carente, na verdade, é um doente que deseja ardentemente amar sem conseguir. É alguém aminga do amor, um constante cultivador de esperança de ser compensado. Sua experiência, porém, frequentemente revela facetas ignoradas dele mesmo. A carência surge quando nós desconectamos o mundo dos sentimentos daquele que realmente preenche e gratifica, priorizando o falso conceito de realização pela sociedade. A alma carente é alguém em débito com sua própria consciência. Aparece isso na intimidade através dos sentimentos de baixa estima, da vergonha, da incapacidade, da autopiedade, que levam o ser a se machucar nos complexos de culpa e de múltiplas variações. Então, carência no espírito não é somente aquilo que falta, mas o resultado em forma de desajuste comprado a preço de irresponsabilidades. Todos temos o que merecemos na vida. E se não concordarmos com esse alvitre da lei divina, cabe-nos a todo instante o direito de tentar melhorar nosso existir, trabalhando para a melhoria que precisamos, que tanto aspiramos. Pois a maioria das carências para serem eliminadas depende somente do nosso esforço na caminhada do aperfeiçoamento. A maioria dos espíritos encarnados não aceita a demora em conseguir o que desejam. Procuram somente o imediatismo. As necessidades e anseios pessoais não obedecem assim à prova da resistência moral, pela paciência e pela perseverança, e precipitam-se assim na imprudência, buscando de forma egoísta o gozo, o prazer e a satisfação das suas fantasias. E depois surge a decepção, a mágoa, e somente depois é que eles vão perceber a fragilidade das suas escolhas. E projetam, isso é muito comum, muitas vezes a culpa sempre no outro, pois não consegue mais lidar com a sua própria dor. Aí crescem mais suas necessidades afetivas e depois fazem as mesmas coisas erradas, gerando novas crises e assim vira um círculo vicioso, quase intransponível. Então, o controle da vida emocional é o primeiro passo no suprimento das nossas necessidades reais. Saber adiar a gratificação pessoal é o mais importante para adquirir esse controle.
Nosso destino é a felicidade e a completude sem carências, viver sem carências. Hoje colhemos aquilo que plantamos. Leis perfeitas regem nosso merecimento e somente quando empenharmos pelo amor perceberemos que carência é o outro nome do egoísmo. A proposta, para terminar, terapêutica do amor, é sempre o melhor caminho. Quem ama, ainda que precisando ser amado, supre-se, eleve-se e compensa-se. Em um mundo faminto de amor, a Terra tornou-se o local onde a maioria espera saciar suas fomes afetivas e poucos são os que optam pela divina escolha de amar. E não fosse o celeiro de amor da misericórdia divina, e certamente a humanidade por si só já teria sido dizimado. Colaboremos com o Pai. Amemos intensa e nobremente. E a rica expressão do amor divino, a vida nos recompensará com farta nutrição que jamais nos deixará sentir a falta do essencial para sermos verdadeiramente felizes. Agradeço a todos a oportunidade. Uma boa noite e, como eu gosto de dizer, Namastê. O Deus que mora dentro de mim saúda o Deus que mora dentro de vocês. E nós vamos, nesse momento, partir para a segunda parte do nosso trabalho, né? Que é a fluidificação das águas e os nossos passes. Então, quem não colocou ainda o seu copinho de água, corre lá, dá tempo. Corre lá, pega o seu copinho d'água, coloca. E enquanto isso, nós vamos pedindo a presença amiga dos nossos mentores, da equipe espiritual da Casa Verdade e Vida, que reunida nesse momento, derrama os seus fluidos balsâmicos, curadores, sobre a água que está sobre a mesa. Que nela seja depositada energias de refazimento, energias de amor, energia de crescimento. Que nela seja colocado o medicamento, o bálsamo tão necessário para o nosso bem-estar físico. Que essa água seja abençoada pelas equipes espirituais que trazem das matas, dos oceanos, das cachoeiras, toda a energia dos nossos queridos mestres, para que, absorvido por nós através desta água, possa nos trazer a possibilidade da cura, do refazimento, do bem-estar físico e espiritual. E nesse momento, nos unindo mais uma vez com essas equipes, nós vamos agora pedindo para que todas as pessoas firmem o seu pensamento, visualizem a imagem do nosso Mestre Jesus. Sintam a presença dele, vejam o Mestre Jesus na frente de cada um com suas mãos estendidas. E juntamente com essa equipe maravilhosa, com seu coração carregado de amor, direciona para cada um de nós os passes curadores. Que todas as nossas crianças possam receber nesse momento as bênçãos curadoras dos passes do P4A e do P4B. Que as nossas crianças sejam envolvidas nessa energia de cura, de bem-estar, de refazimento. E possam encontrar serenidade, paz e equilíbrio. Que todos aqueles que passam pelo tratamento do P2, buscando o equilíbrio, a paz, a cura também para os seus males físicos e espirituais, que possam nesse momento sentir que emana do coração do nosso Mestre Jesus e da equipe espiritual responsável pelo tratamento do P2. Essas energias balsâmicas que nos envolvem, nos dão paz, nos dão serenidade e equilíbrio, serenando nossa mente e nosso coração, trazendo paz, trazendo harmonia,
trazendo refazimento para todos nós. Que assim seja. Que nesse momento a tua luz, Mestre, juntamente com as energias dessa equipe tão carinhosa, possa envolver todos os nossos irmãos que recebem o passe do CH. Que cada um de nós sinta nesse momento essa energia nos envolvendo, serenando e tranquilizando os nossos corações e levando a mesma paz, a mesma serenidade para todos os irmãos desencarnados que dela necessitam. E que se algum deles, porventura, aproximou-se de nós, que esse momento seja a grande oportunidade da reconstrução de sua caminhada, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus, da busca espiritual do seu crescimento e da renovação de todas as suas atitudes. Que assim seja. Graças a Deus. Que todos aqueles irmãos que passam pelo tratamento do P3B possam se sentir envolvidos nesse momento na energia curadora, na energia de amor, na energia de força, de refazimento. Possam se sentir plenos e equilibrados e nesse equilíbrio, nessa plenitude, ampliarem o seu campo energético de tal forma que à sua volta permaneça só aquilo que estiver condizente com a luz espiritual do nosso Mestre Jesus. Que nesse momento, Senhor, as suas energias poderosas promovam a paz, o reequilíbrio, o reencontro feliz de cada um com a sua essência divina, porque somos todos nós seres divinos, oriundos de um mesmo Pai. Nós agradecemos de coração e elevamos a nossa prece numa vibração de muito amor, pedindo por todos aqueles que nesse planeta necessitam dessa vibração, necessitam dessa luz, necessitam desse amor. Pedindo por todos os povos, por todos os países, por todas as pessoas nas suas diferentes necessidades físicas, espiritual, material, que cada um possa receber agora o amparo que estiver necessitando. Pedimos, Senhor, pelo nosso Brasil, que ele possa caminhar firme na direção do seu destino, de celeiro do mundo, de pátria do Evangelho. Que possamos estar confiantes na presença de Ismael e na presença do nosso Mestre Jesus, de nossa Mãe Santíssima, dirigindo os destinos dessa nação. Ampara, fortaleça todos aqueles que têm nas suas mãos a incumbência de governar e dirigir os povos, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, para que haja equilíbrio, para que haja serenidade, para que haja fraternidade entre todos. E que seja feito realmente tudo em benefício de todos nós. Que a tua luz, Senhor, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Muito obrigada a todos.